Hello, my friends do oitavo ano. How are you? Como estão todos? Espero que estejam bem. Meus amiguinhos, é o seguinte, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, hoje iniciando a nossa Unit Number 8, a unidade de número 8 do nosso material didático, onde nós vamos trabalhar com the weather, o clima, não é? Natural phenomena, fenômenos naturais, ok? Então, olha só o que a gente vai fazer. Vamos começar a nossa unidade 8 com Planning Ahead, certo? Vocês podem pegar os celulares de vocês, quem tiver o RA positivo, ok? Nós temos aqui um pequeno RA que vocês podem, não é abrir, certo? E temos 3 perguntas para iniciar, então, tá? A nossa unidade número 8. Vocês vão responder para mim, obviamente, essas perguntas no caderno de vocês, alright? E aí, então, nós vamos fazer as nossas atividades. É o seguinte, queridos, o que a gente tem aí? Question number 1. Do you like to travel? Você gosta de viajar? What are your favorite places to visit? Quais são os lugares favoritos para visitar? Beleza? Number 2. Do you plan your time off? Ok? Você costuma planejar o seu tempo livre, aquele tempinho de folga, não é que você tem, por exemplo, nossa, nós não vamos ter aula na segunda-feira, eu vou fazer uma atividade ao ar livre. Você costuma planejar o seu tempo? And number 3, does the weather influence your plans and why? Ok? O clima, ele costuma influenciar os planos? Obviamente que sim, não é? Então, geralmente, a gente se programa para fazer alguma coisa e aí, de repente, chove, né? Ou, de repente, o clima fica muito nublado e a gente fica na incerteza se dá para ir, se não dá, né? Então, já aconteceu comigo, inclusive, de eu me organizar para ir à praia e está nublado. Essas 3 primeiras perguntas do material didático vocês vão responder nos cadernos de vocês, alright? Fiquem atentos a essa informação. Vamos aos nossos goals já na page 18, na página de número 18. É o seguinte. Do you know what you will do next weekend? Você sabe o que você fará no próximo final de semana? E sobre suas próximas férias? Neste capítulo, nós vamos falar sobre planejar uma viagem de lazer, discutindo como o clima e atrações turísticas afetam as nossas escolhas. To do so, we are going to review different ways to talk about future and learn how to describe a location. Então, para isso, nós vamos fazer uma revisão dos diferentes tipos, não é? Das diferentes maneiras para falar sobre o futuro e também vamos aprender como descrever um local, certo? Bom, para começar a nossa atividade, então, nós vamos falar sobre passeio, sobre clima, sobre viagens, lugares pelo mundo, certo? Vamos começar com algumas palavras. Olha só, nós temos aqui algumas figurinhas, não é? E vocês vão ter as palavras sun, sunny, não é? Teremos windy, cloudy, snowy and rainy, tá? Nós teremos substantivos, como por exemplo a palavra chuva, é um substantivo, uma palavra qualquer, não é? Que se torna um adjetivo quando ganha o Y, não é? Então, rain é chuva, rainy é chuvoso, ou seja, a época do ano em que chove muito, não é? É a estação chuvosa, para nós aqui no Pará principalmente, não é? Então, sol é sun, todo mundo sabe, sun, substantivo qualquer. Mas, na estação mais ensolarada, que é o verão, né? Nós chamamos sunny, ok? Sunny é a estação do verão, ok? Quando venta muito, né, que é um tempo de muito vento, nós dizemos que é windy, ok? Windy. Mas só o vento em si é a palavra wind, certo? Então vocês vão observar as 5. Ok. Snow é neve, mas snowy é quando neva muito, quando tem muita neve, certo? Quando está nevando bastante. Então vocês vão observar 5 figuras que nós temos aqui, não é? Em diferentes lugares do mundo. E vocês vão colocar cada uma das palavras no seu lugar correto. Então, o nosso primeiro vocabulário de hoje, ele é a respeito, tá? De weather, de clima, do tempo, como nós chamamos, não é? Só que no caso, o tempo enquanto fenômeno climático, beleza? E aí vocês vão completar para mim cada uma das figuras. If you need, you can use your Google, ok? Vocês podem usar o Google caso vocês tenham alguma necessidade, vocês precisem fazer isso, certo?
E aí, na sequência, vocês vão observar que nós temos 5 figuras, não é? Com forecast. O que é o forecast, teacher? Bom, o forecast é quando você vê no jornal, por exemplo, não é? Um apresentador ou apresentadora falando da previsão do tempo. Então, previsão do tempo em inglês é forecast, ok? E aí vocês vão observar, não é? Que nós temos aqui 5 países diferentes, ou 5 regiões do país, não, de cada país. E aí vocês vão ter os forecasts aqui no lado. Então, olha só, você vai ler o weather forecast, a previsão do tempo, para diferentes cidades ao redor do mundo. Então, nós temos Toronto, no Canadá, nós temos Moscou, na Rússia, Madrid, na Espanha, Cairo, no Egito e São Paulo, no Brasil. Não é? Então, nós temos essas informações aí. Vocês vão ler cada um dos forecasts, tá? E vão, obviamente, relacionar, tá? As palavras com os forecasts que nós temos aí. Esse é bem fácil de fazer, porque tá lógica essa atividade, tá? Por isso que eu nem vou ler para vocês, ok? E aí, no entanto, agora, quando chegar na questão de número 3, vocês vão responder para mim as perguntas que nós temos. Então, olha só. Vamos observar, certo? Que nós temos aqui 3 perguntinhas. Responda as questões. Deveriam ser em pares, mas vocês não estão na escola, então obviamente não tem como fazer. Então nós vamos fazer por aqui mesmo, tá? Answer the questions in pairs. Which of the places in Activity 2 would you like to visit? Quais dos lugares da atividade 2 você gostaria de visitar? Does the weather influence your choice? O clima nesses lugares, ele influenciaria na sua escolha? Não é? Letter B. What's the typical weather in your city? What's the weather like today? Como é o clima, não é, típico na sua cidade, certo? O clima, como está o clima hoje, não é? Então, por exemplo, geralmente aqui na nossa terra é muito quente, não é? Faz sol a maioria do tempo, mas geralmente dá uma chuvinha, certo? Mas como está o clima hoje? E no final, what's your favorite kind of weather? And why? Então, todas as palavras que terminam com Y, como eu disse ainda há pouco, tá? Elas são weather, são clima, ok? Sunny é ensolarado, windy é com muito vento, que venta bastante, rainy é chuvoso, cloudy é nublado, snowy é com muita neve, beleza? Então, vocês vão relacionar para mim essas atividades, alright? Let's go. E aí vocês, depois de fazer isso, responderão as 3 perguntas. E aí a gente pula, tá? Para a página de número 19, certo? Bom, olha o que a gente tem aqui. Vocês farão para mim uma pequena pesquisa sobre connections, tá? Connections. Então vamos observar. Pense sobre como é o clima em diferentes áreas do Brasil. Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste, certo? Bom, e como o tempo varia, como é que o clima e a temperatura eles variam nesses lugares. Então vocês farão uma pesquisa para mim agora, para realizar essa atividade, tá? Bom, na região sudeste, no verão, como é que é? Né? Quente, úmido e com bastante tempestades. Então a temperatura lá varia de quanto? De 15 a 30, não é isso? No centro-oeste no verão, quanto que faz? Como é que é o clima? E quanto a temperatura varia? Certo? Então, vocês vão completar para mim essa tabela. Isso é uma pesquisa, tá bom? E vocês terão tempo suficiente para fazê-la, acredito eu, tá? Considerem a região, considerem a estação do ano, certo? E como é o clima e a temperatura em cada um deles. Isso vai demandar pesquisa. Vocês podem usar o Google, of course, né, para fazer a atividade de vocês. Alright, my friends? Então vamos lá para os nossos trabalhos de hoje, iniciando já a nossa unidade 8, a última unidade deste ano letivo. Espero que vocês estejam bem e estejam com saúde, que isso é o mais importante nesse momento. Espero também que a gente possa se ver logo logo, ok? Bye bye, meus amiguinhos, e agora vamos para o nosso ambiente virtual. See you!